do treino mental, ele acaba assim tendo até dados que são comprovados e muito utilizados, por exemplo, dentro do esporte. Então, existem técnicas, né, ferramentas que a gente acaba utilizando, por exemplo, que, como você até viu também, a gente fala que são aceleradores de resultados, né? Se a gente for parar para imaginar, é a mesma coisa que você ir lá e treinar na academia também. Então, a sua mentalidade ela tem que ser treinada diariamente, né? Então, o atleta, o treinador, que eles sabem disso, eles conseguem ter uma vantagem considerável na frente daqueles que não possuem esse conhecimento, cara. E como diz o pai do coach, né? Não sei, alguns falam do pai do coach, ele chama de o jogo interior contra o jogo exterior. Há uma guerra entre os dois, ou a harmonia, já vou adiantando, a harmonia dos dois é perfeita e já leva ao flow? Também, quando a gente para pensar, né, o jogo interior e o jogo exterior, onde que muitas vezes a gente acaba jogando o jogo? A gente acaba jogando o exterior, porque às vezes a gente quer a aprovação daquelas pessoas que estão próximas de nós. Em alguns casos, você vai buscar se comparar ao seu adversário. Será que eu sou bom o suficiente? E aí você vai vendo que o exterior, ele leva para o interior, né? Então, a forma como você vê ou você imagina ali o seu ambiente vai começar a ter impacto sobre o que você começa a acreditar também, né? Então, existe aquela coisa do o que eu vejo, eu sinto ou imagino, né? Aí eu imagino, sinto, e aí eu vou reagir com relação a isso. E aí pode ser que eu reaja bem, pode ser que eu não reaja tão bem. Então, nesse caso, é por isso que a gente vê muitos atletas, em muitos casos, que às vezes treinam super bem porque eles estão confortáveis ali com o seu ambiente, aquilo já é natural para eles. E quando ele vai chegar num momento que ele precisa lidar ali com uma situação mais adversa, com seus treinos ou algo assim, ele acaba não conseguindo lidar tão bem com essa situação, né? Assim, não tem como nós não ligarmos uma coisa a outra, que é o quê? A parte física e a parte mental, né? Não tem como ligar. Existe na parte física, as pessoas ouvem bastante, né? Existe uma hipertrofia muscular ou uma hiperplasia muscular. A hiperplasia seria uma divisão dessas células musculares, a hipertrofia seria essa célula inchar, né? E como é que seria esse treino mental para nós melhorarmos dia a dia? Qual uma evolução perceptível? É difícil ser palpável, né? Porque uma coisa é você treinar a cadeira extensora, um agachamento, você percebe a sua coxa, a sua panturrilha ou o glúteo hipertrofiando. Aí você coloca a mão e percebe isso. E dentro do nosso cérebro, o cérebro humano, aonde se torna perceptível e dentro desse processo palpável também, que é mais difícil, deve ser só através de exames, né? Uhum. Não, legal. E isso daí a gente vai vendo também através dos comportamentos, né? Você vai vendo que você consegue ter essa mudança quando você vai conseguindo entender o que você está pensando, sentindo, mas ao mesmo tempo também colocando em ação algumas dessas situações. Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo, quando eu fui lutar, eu não me recordo qual era a competição, eu não me recordo se era o sul-americano de jiu-jitsu, mas eu lembro que, assim, eu ficava me perguntando, falava, caramba, mas eu já fiz coaching, eu tenho todo esse conhecimento e aquele nervosismo e aquela ansiedade, eles ainda continuavam. E ali eu já vinha fazendo esse processo, né? Então, visualização, depois a gente vai fazer uma breve técnica aqui.
Se você topar de estar fazendo junto aí, a galera que estiver assistindo quiser acompanhar, pode estar fazendo junto também. Mas nesse caso específico, o que aconteceu? Eu passei a ter consciência daquilo que eu estava pensando e sentindo. Então eu falei, caramba, o que está acontecendo? E aí, um dia antes da competição, ainda fui treinar para ver se passava aquela tensão, mas continuava a mesma coisa ainda, para você ter uma ideia, né? E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer? E aí eu fui mapeando os meus comportamentos antigos com os comportamentos que eu gostaria de ter, por exemplo. Então eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Eu falei, eu estou repetindo os comportamentos antigos. Então eu falei, eu estou ansioso. Eu falei, por que eu estou ansioso? Aí eu falei, porra, eu estou focando mais no meu adversário do que propriamente em mim. E eu não sabia com quem que eu ia lutar, mas ficava... E assim, só de eu ter olhado a equipe que o cara era, aquilo já foi porque era de uma equipe um pouco mais famosa, vamos dizer assim, né? Então eu falei, pô, os caras daquela equipe é bom. Só que eu não conhecia o cara. E aí eu falei, porra, beleza, então eu não sei quem que é ele. E aí, normalmente, eu não tinha o hábito de falar o que eu sentia ou o que eu estava... o que estava se passando. Então, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu abri a porta e minha esposa perguntou assim para mim, falou, você tá bem? Eu falei, não tô bem. Ela falou, não, mas o que está acontecendo? E aí a gente foi conversando. Só o fato de conversar e ter um hábito diferente, que foi aquilo que a gente falou aquele dia também, né? Você tem que ter uma deixa, você tem que ter um hábito e você tem que ter uma recompensa. Quando eu mudei o hábito, eu pratiquei a mesma deixa, então o que está acontecendo? Então estou no estado pré-competição. Qual que é o hábito normalmente? Tá ansioso, tal, mas por quê? Porque eu não falava. Então a recompensa foi a mesma. Eu fui para a competição, mas eu fui muito mais calmo. Por quê? Só o ato de colocar para fora, por exemplo. E isso é uma forma de você treinar a sua mentalidade também. Uma forma de você ver uma ação acontecendo, né? Porque normalmente eu tinha aquela crença de que eu não podia falar o que eu estava sentindo, porque as pessoas iam me achar fraco, iam achar que eu não era bom o suficiente. Quando eu fiz isso, as coisas mudaram totalmente, eu estava muito mais tranquilo para competir e, logicamente, na competição, continuando ali, praticando ali o ato de meditar, de estar nessa questão do autoconhecimento, né? No jogo interior aí. E essa meditação a gente tem lido bastante, né? Você, então, mais ainda, já tem um tempo, eu tenho lido bastante recente, que uma das formas da ansiedade, né? Do nervosismo, é trabalhar essa parte interior da meditação, ficar mais calmo, né? Mas só que a gente falando na prática, é difícil, né? Na prática, não, pô, fica calmo. Caramba, não é fácil você ficar calmo, né? Num momento de nervosismo, você fala para a pessoa assim, ó, fica calma, a pessoa fica mais nervosa ainda quando você fala para a pessoa ficar calma num momento de nervosismo, né? Existe Sim. também esse treino mental, né? Esse treinamento mental para a pessoa ficar mais calmo, meditar, a pessoa fazer um trabalho. Esses resultados de calmaria ou do equilíbrio, eles acontecem com ferramentas, claro, que o coach utiliza, mas algumas podem acontecer a curto prazo ou é algo a longo prazo? Porque a gente fala assim, não, nós vamos num psiquiatra, toma um remédio e esse resultado é a longo prazo. Com o coach e essas ferramentas, existem resultados a curto prazo e a longo prazo? Você consegue gerir isso? E como é que é a sua experiência em relação a isso? A outros atletas que não tinham essa experiência, né? Eles não tinham experiência das ferramentas de coach, e você conseguiu, com uma ferramenta naquele determinado momento, com que obtivesse um resultado. O interessante disso tudo é que, principalmente quando a gente vai, por exemplo, falar dos atletas, né? E é até legal esse ponto, porque assim, a gente não está tratando, por exemplo, uma doença, né? A gente está pegando aquele cara que busca alta performance, acelerar os seus resultados,
Então, assim, quando a gente fala de aceleração de resultados, é ele buscar encurtar mais esse caminho. E esse processo do autoconhecimento, ele vai ajudar por quê? Normalmente, as pessoas, elas vão falar assim, eu não gosto de sentir raiva, ou eu não gosto de estar tão feliz para competir, porque parece que eu estou menosprezando o meu adversário. Só que esse processo de autoconhecimento, quanto mais você entende aquele sentimento que você tem naquele momento, por exemplo, eu lutava contra uma raiva interior que eu possuía, por exemplo, e eu descobri que para eu me ativar para competir, eu precisava estar num estado mais fluido. Eu não digo que é uma raiva, mas é um estado que me deixasse ali pilhado naquele momento. Então eu tinha muito medo, por exemplo, de ficar nesse estado e não saber controlar. Então, conforme eu fui entendendo, e aí é aquele lance do gatinho e do leão. Então, ao invés de eu lutar contra isso, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu posso ter esse sentimento como meu amigo. Então, assim, ele é bom para mim nesse momento, e como eu fui saber disso? Usando ele para competir. Então, como eu fui me ativar, por exemplo? Então, eu descobri que eu precisava de estados sensoriais ali naquele momento, por exemplo, de estar ativando o corpo. Então, eu precisava, por exemplo, dar tapas no corpo para o meu cérebro entender que naquele momento era um estado que eu precisava daquilo. Então, aquilo me deixava ativo, me deixava ligado, porque eu entrava muito passivo. Então, o atleta também, por exemplo, quando ele está ali com o coaching esportivo, quando ele está ali conversando, pode ser com o treinador ou pode ser com o coaching esportivo dele mesmo, ele vai ter que ajudá-lo também a entender qual é o melhor estado de ativação. Pô, quando eu estou mais calmo, para mim é mais tranquilo. Então beleza, vamos testar esse estado? Então é um estado de teste também, é treino e jogo. Eu postei um vídeo há um tempo atrás de uma atleta de atletismo. E, por exemplo, antes dela entrar para competir, ela começava a dançar, ela começava a sorrir, e muita gente começava a olhar feio para ela, porque não gostava, mas era o estado de ativação dela. E, consequentemente, isso tirava a concentração dos adversários também. Então, ela acabava levando uma vantagem. Então, talvez ela estivesse tensa naquele momento, mas ela sabia a melhor forma dela conseguir se ativar naquele determinado momento ali. E esse estado, né, esse estado de fluido, o estado mental, né, para você ter estado de ativação melhor, né, ele tem uma vertente ao outro lado que não é ligado, né, mas se você não tomar cuidado, ele entra numa fase de autossabotagem, né? Assim, de que maneira que eu estou querendo dizer? Né? Até que ponto esse bater também está avisando ao seu cérebro que você quer estar, não quer estar daquela maneira e, ao mesmo tempo, quer estar de uma maneira mais ativada, né? Porque a gente conversando, né? A gente utiliza muito, né? Que a gente já conversou, até uma pulseirinha para a gente sentir que está se autossabotando, para a gente fazer uma leve ou mais forte, né? Uma não mutilação, mas pelo menos avisar o seu cérebro que está errado, né? Que não está legal, né? Aquele tipo de sensação. Como é que a gente lidar com isso, com essa parte de autossabotagem e em saber que você está se sabotando, em saber que você está se ativando? Por quê? Porque em alguns momentos você fez uma live recente com o grande campeão de salto, que é o Jardel nome dele, Gregório. Jardel Gregório, e ele tinha, antes desse momento de entrar para a competição, não na hora da competição dele diretamente, ele fazia com que as pessoas batessem palma para ele, assim, ó, batessem palma para o momento e ia acelerando. Esse aí, no Jardel, pode ter sido um estágio de ativação, mas ele percebendo que também ele tinha um nervosismo anterior
aquele momento? Você que tem mais proximidade ao Jardel, como é que você vê isso? Isso daí a gente chama até de estado de ancoragem, né? Você ancorar aquele estado positivo que funciona para você num momento onde você sente que você precisa. Então, assim, já teve caso de atleta, na mesma competição que eu estava, onde eu precisava me ativar, ficar mais ligado, de precisar baixar a adrenalina do cara também. Então, o cara teve que meditar ali na hora da competição. No caso do Jadel, é essa situação. Então, é uma forma dele ancorar aquele estado positivo. Então, ele falou, pô, funciona. Eu preciso dessa energia. Ele vai lá e usa essa energia a favor dele. Então, ele sabe que isso funciona e isso faz bem para ele, por exemplo. Então, quando isso acontece, acaba sendo ele conseguindo entrar naquele estado dele de ativação, entendeu? Principalmente quando ele já conhece a torcida. Então, ele vai jogar, ele sabe que a torcida vai jogar junto, por exemplo, com ele, né? E esse estado de ancoragem, ele pode funcionar tanto para uma reunião que você vá, então, às vezes o treinador ali tá, pô, preciso conversar mais com a minha equipe ali, eu preciso melhorar isso com eles, então vamos ver aqui com eles aqui o que que a gente vai, como que a gente vai estar trabalhando isso, né? E esse estágio de ancoragem tem a ver com treinamento mental? A gente pode trabalhar isso também? Como é que é feito? Como você já falou desse estágio de ancoragem, explica mais um pouquinho para a gente. O estado de ancoragem, por exemplo, você vai descobrir, e aí a gente vai ver isso daí depois também na prática, mas, por exemplo, quando já aconteceu algo que é positivo para você, por exemplo, vamos dizer uma conquista, aquele dia que você conseguiu dar o melhor treino que você já deu, por exemplo, na sua vida. Aquele dia que você fala, cara, esse treino foi. E aí, quando você recorda ele, se você quer reviver isso de novo, por exemplo, você vai buscar entender o que que fez com que isso acontecesse. Então, na sua mente, por exemplo, quando você vai trazendo esse estado, depois de você sentir isso, você pode pegar essa pulseirinha que você falou, você pode pegar a orelha aqui, por exemplo, e mexer na orelha, e toda vez que você fizer, então, ou seja, eu vou ancorar aquela situação. Ou fui campeão paulista de jiu-jitsu, uma sensação enorme, as pessoas aplaudindo, me abraçando. Então, quanto mais você conseguir trazer todas essas sensações e você sentir isso, sentir aquela adrenalina, por exemplo, você vai lá e ancora ela. Pô, vou mexer na orelha. E aí eu penso aquilo de novo, vou sentir aquilo de novo, vou lá e mexo na orelha de novo. Então, quando eu quiser sentir isso, eu já não vou nem precisar, por exemplo, pensar naquilo. Só de eu mexer na orelha, o cérebro ele já vai entender e já vai procurar, por exemplo, aquele arquivo dentro da minha cabeça que fez eu sentir aquela sensação. Então, por isso que é um treino também. Tipo, eu vou fazer uma vez, já vai estar ancorado? Não. Você vai ter que fazer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 6, 10 vezes, o quanto for necessário para você conseguir ancorar ainda mais essa situação, né? E tem pontos específicos para ancoragem, não? Principalmente naquele momento onde você está mais sentindo mesmo. Então você está pensando e às vezes é como se você estivesse lá dentro. Por exemplo, você voltou de novo naquele estado, naquele momento, e você fala, cara, então assim, eu já tive situações de atender atleta, da gente estar conversando e ele se ver na competição, então a ancoragem pode ser de um estado que ainda não tenha acontecido, mas você vive isso, então seu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário, então ele se viu lá e, cara, ele tremia, ele com os olhos fechados, você via que... E aí, naquele momento, perguntei para ele, qual que é o lugar do seu corpo onde você está mais sentindo esse estado agora? E ele falou, cara, aqui na minha barriga, aqui entre o plexo aqui e o peito. Eu falei, então põe a mão aí. E aí ele ancorou ali ainda mais, e aí ele foi, por exemplo, massageando ali naquele momento. E aí, quando aquilo acabou, eu falei, cara, todas as vezes quando você quiser sentir essa sensação de campeão de novo, de estado de confiança, você vai fazer isso novamente. E ele falou que todas as vezes funcionava muito bem para ele.
Pô, que coisa legal, né? A gente, a gente percebe que a evolução, claro, do mundo é normal, né? Mas o do coach, né? O do coach, ele veio realmente para ficar, ele não veio como uma profissão que vai e que passa, né? Eu vejo que cada vez mais, né? Já aconteceram, tem colegas nossos, né, que a gente pode falar, que já participou de Olimpíadas como coach, né? E teve participação direta ali no dia, na competição, né? Eu acho que cada vez mais você vê essa atuação do coach no dia, não só no dia a dia, mas também nos dias da competição, com o atleta, que é o momento, que é o ápice que o atleta quer chegar. Sim, é um dos caminhos hoje, né? Então eu falo que o coaching junto com a psicologia, eles andam muito juntos, né? E principalmente assim, não adianta nada também você falar, então beleza, se eu conseguir treinar minha mente dessa forma, se eu fizer isso todas as vezes, vai funcionar? Não pelo seguinte, porque você vai ter que ter ali as suas metas e os objetivos muito bem definidos também. Então eu falo que é o senso de propósito. Primeiro, antes do objetivo, eu estava conversando com um colega ontem, e aí e esses dias ele participou de uma live conosco também, e ele falou assim, cara, eu tô buscando emagrecer, mas eu não consigo, tal, pô, eu falei, cara, você sabe o quanto você quer emagrecer? Ele falou, sei. Eu falei, mas você tem um propósito definido? Você sabe por que realmente você quer emagrecer? Não é só o peso pelo peso. E aí, quando você tem um propósito, fica até mais fácil para você trabalhar, por exemplo, é, essa possibilidade do treinamento mental. Porque, assim, tem pessoas que elas têm as metas, os objetivos muito bem definidos, só que na hora de colocar em ação, elas travam, elas bloqueiam. Por quê? Vêm esses pensamentos indesejados e muitas vezes elas acabam não sabendo lidar com essas situações. E aí acabam tendo reações, por exemplo, inúteis. Que daí ela fala, pô, eu sei o que eu quero fazer, eu sei onde eu quero chegar, pô, eu treino bem, eu chego no jogo, eu sei que eu tenho que bater na bola desse jeito, eu bato de outro jeito. Por quê? Porque muitas vezes é os pensamentos, aqueles sentimentos indesejados que ainda estão ali dentro com ele. Então, quando você sabe qual é o seu objetivo, quando você sabe quais são as metas, vai ficar muito mais fácil para você treinar também a sua mentalidade para condicionar ela para aquilo que você deseja. Né? Sim, e tá ligando, e está ligado, estando ligado, a mente e o corpo nesse estado de flow, seria a harmonia dos dois, né? Que o autor, esse autor, chama de ego 1 e ego 2, né? E então, assim, a gente vê um trabalho desse de maneira perfeita. E um dos trabalhos desse autor, né? Ele falou que via os atletas treinando numa quadra ao lado, sem ele, os caras relaxadão, treinando bem, sem pressão, sem nada. Quando ele trazia eles para treinar diretamente com eles, a performance deles, o desempenho deles caíam, né? E assim, esse treinamento mental, a gente ajuda nesse processo, esse é o processo, a gente pode treinar fazer esse treinamento mental pensando em objetivos diferentes, de acordo com a avaliação diagnóstica que você fizer desse atleta? Com certeza. Então, isso é uma possibilidade que o treinador ele tem, e se ele aprende a usar isso como uma ferramenta, ele pode, por exemplo, conhecendo os seus alunos, ele pode ativar aquele que precisa de uma ativação maior e descobrir com ele dentro do objetivo, dentro das metas, o que ele está buscando, ativar essa situação, quanto aquele que precisa ficar mais calmo, quanto aquele que é muito pilhado. Então, uma das formas do cara saber se ele está, por exemplo, num estado de ansiedade dentro de um jogo, dentro de uma competição, é ele perceber a respiração dele. Então, se você for ver a respiração, o cara vai buscar e às vezes ele não vai achar a respiração, porque você tem capacidade para 2 litros de oxigênio no pulmão, e quando você está num estado desse, você acaba usando 300, 400 ml só. Então, é como se você tivesse um tanque para 50 litros e você estivesse usando só 10. Então, a energia vai acabar muito rápido. Então, quando você consegue treinar a mentalidade, você já consegue se preparar, por exemplo,
para essa situação, mesmo antes sem ter vivido. Ou se você já viveu, você vai mudar, você vai reprogramar esse estado para que realmente você vá se preparando para essa situação. E aí, quando você for viver aquela situação, você vai buscar novamente ali esses estados para que você consiga atingir a sua máxima performance, né? Então, quando eu fui perceber isso daí, foi um negócio muito louco. Porque daí eu cheguei na competição, eu comecei a ficar ansioso de novo. Falei, cara, como que tá a minha respiração? E no meio da luta. Começou, falei, pô, tô meio ofegante. Na hora eu busquei o oxigênio lá no fundo, respirei bem fundo mesmo. Então, aquilo me deu um estado de tranquilidade. Aí as sinapses neurais, por exemplo, eu consegui ter acesso ao que eu precisava para a luta. Então, você consegue acessar mais recursos quando você está mais calmo, ou quando você está no seu estado de flow, por mais que você esteja pilhado, mas você está ali no nível, você consegue fazer isso de uma forma mais fluida, né? Então, isso daí é sensacional, cara. Existe alguns tipos de treinamento mental? A reprogramação mental também é um tipo de treinamento? Como é que é separado isso? O treinamento, tipos de treinamento mental, existe essa separação? Então, hoje a gente tem, por exemplo, você tem a visualização, que é uma das técnicas que você aprendeu dentro da formação em coaching esportivo. Ou seja, é você ver, ouvir e sentir, então você já viver aquela situação, então eu vou te colocar num estado de visualização para aquilo que você deseja. Pode ser um objetivo que você ainda almeje, ou pode ser uma situação presente que esteja acontecendo que você queira mudar aquilo que está acontecendo de uma forma que você consiga ter novas ações quando você passar por ela novamente. E aí tem uma que a gente vai trabalhar hoje também, que é muito ensinada pelo Tony Robbins, que é um dos maiores coaches hoje do mundo, e junto com a PNL também, que se chama a técnica Swish. A gente acaba usando ela também junto com... uma visualização, só que ao mesmo tempo você vive duas situações. Aquela que é a indesejada e aquela que você deseja, por exemplo. Então já vai pensando aí alguma coisa aí que seja indesejado para você, que você fala, cara, quero mudar isso ao mesmo tempo, e depois também já pensando assim, o que que realmente eu quero, qual que é o estado desejado para isso. Então, essas técnicas de visualização ou até mesmo de relaxamento, por exemplo, ou até mesmo a gente fala relaxamento, a própria meditação, elas ajudam tanto dentro do treino quanto no momento de competição, e isso vai muito da sensibilidade também do treinador. Então, eu tive um caso recente de atender alguns jovens que já tinha tido outro coach lá. Não entrando no mérito se o cara do que ele faz, porque eu não conheço ele, então eu não posso julgar o profissional. Mas aí o professor ele até me relatou que ele pegou e falou assim, ó, ele fez uma técnica do Yes, por exemplo, que é uma técnica de ativação com os atletas antes da competição. Então, é uma técnica onde você empodera mais ali a pessoa e você joga o nível, por exemplo, de adrenalina mais lá em cima. E eu falei, tá, e qual foi o resultado? Ele falou, cara, alguns jogadores jogaram muito bem, só que teve outros que perderam a mão, cara. Então, tipo, ficaram tão pilhados que, pô, teve 2 casos de cartão vermelho dentro do time. Ele falou, o que você acredita que aconteceu? Eu falei, ó, eu não posso julgar o profissional, mas conhecendo talvez a técnica, sabendo que cada jogador, cada pessoa ali tem um perfil, talvez antes do jogo não fosse a técnica mais adequada. Por quê? Você coloca todo mundo no mesmo balde, por exemplo. E ali o que acontece? O cara que precisava disso ficou no estado que necessitava, mas aquele que já estava ativado passou do limite. Então, tudo que é o excesso pode atrapalhar. Então, por isso que eu falo que o treino também, ele é o pós, porque você precisa conhecer cada um para saber a melhor forma de ativar cada um. Então, talvez com uma equipe tão grande,
Eu não vou conseguir aplicar 2, 3 técnicas ao mesmo tempo e separar esse grupo, mas eu consigo ir fazendo isso nos treinamentos. Eles já vão chegar preparados para a competição, por exemplo. Eles mesmos já vão saber como ativar ali naquela hora, né? Assim, me veio na cabeça, assim, claro, para você fazer a técnica de visualização comigo aqui, que eu estou também empolgado para isso, e me veio na cabeça um momento assim especial numa equipe, né? Porque assim é difícil numa equipe você realmente foi o que você falou. Cada um responde de maneira diferente. Aquele atleta, eu trabalhei com futebol muitos anos e fui do futebol. Tem atleta que tu tem que gritar com ele o tempo inteiro. Vambora, vambora. Como é que é? Para esse atleta estar ativado o tempo inteiro. Tem atleta que fala assim, como é que é? Acabou o cara some do jogo, né? E tem atleta também, como assim, a gente tá aqui bem descontraído, é um bate-papo, né? Tem que descobrir urgente, né? Eu não sou fluminense, não sou tricolor, mas qual é o estágio de ativação do Ganso, né? Não sei se é gritar com ele, não sei se é dar um soco na cara, não sei qual é. Não sei qual é o estágio de ativação daquele rapaz. Mas, de repente, assim, tem anos que ninguém descobre qual o estágio de ativação dele, porque, assim, o atleta entra num nível X que todo técnico fica ali com medo de falar com ele, com medo de fazer alguma coisa. Então, assim, de repente, ele está precisando de um técnico que esteja no estágio de ativação dele. Pô, o estágio de ativação desse cara é esse. Não tem jeito, eu vou ter que chamar ele de qualquer coisa para ele ativar. Eu não sei, o que você acha disso? E me lembrando também, que de um estágio de ativação, não sei se foi intencional ou não, mas vindo de um técnico tão inteligente como o Jorge Jesus, na final da Libertadores, na hora que o Diego vai entrando em campo, que o Diego tá pilhadaço no nível... o Diego fala isso na entrevista, no que tem dele lá na entrevista dele, ele fala que tava pilhadaço, que o Jorge Jesus fala com ele, explica o que tem que fazer. Ele falou que não ouviu nada do que o Jorge Jesus falou para ele, que estava tão pilhado. Aí ele sai. Quando ele sai, o Jorge Jesus chama ele e falou assim: me dá um beijo. Vem cá para me dar um beijo. Aí ele foi dar um beijo nele, Ele falou que naquele momento ele deu aquela freada, acho que entrou num momento de fluido dele e ele entrou em campo. Essas coisas são muito interessantes, né, o Douglas? Sim, cara, o Jorge Jesus foi um técnico com uma passagem muito rápida que a gente teve aqui no Brasil, mas que ele deixou grandes lições, cara, que o treinador hoje ele já não é mais aquele cara que treina só a parte física, a parte tática, por exemplo, do futebol, mas ele é um gestor de pessoas. E aí, ele conhecendo o perfil dos seus atletas, talvez vendo o cara tão pilhado como ele estava ali, ele dá aquela quebrada naquele estado dele, às vezes pedindo um beijo, sabendo que aquilo é uma forma de ancoragem, por exemplo, que faz com que esse cara acalme ali e volte ali para o seu estado, por exemplo, entendeu? Então, isso é de uma sabedoria imensa, de uma sabedoria muito grande. E aí, se você pega o estado do Ganso, por exemplo, ouso dizer que o perfil comportamental dele seja muito para o lado ali do sonhador, do planejador, aquele cara que olha muito lá na frente o futuro, mas que tem um desafio de colocar em ação, de fazer as coisas acontecerem. Então ele faz tudo muitas vezes no seu tempo, sem acelerar. E aí quando você conhece, por exemplo, talvez, estou alucinando que o perfil dele seja esse, se você pega ele, quando você vai trabalhar essa ativação dele, uma motivação muito forte, talvez seja o reconhecimento. Então quando você vai levar ele nesse estado, talvez empoderar ele desse reconhecimento e mostrar para ele a importância que ele tem para o grupo, ouso dizer que se você gritar com ele ainda é pior. E aí quando você trabalha com ele esse estado, por exemplo, de empoderar, de falar você é importante, a gente precisa de você, de colocar ele mais para cima, de fazer ele visualizar isso lá no futuro, é o que faz com que ele acorde e tenha aquela ativação dele, por exemplo. Sendo o objetivo alimentar o gatinho para se transformar no leão, né? Exatamente, mas aí você usa isso, fazer com que ele tenha pensamentos, redirecionar de novo esses pensamentos, né? Tirar aqueles pensamentos ruins. Por exemplo, ouso dizer que talvez ele pense muito no que os outros vão pensar, no que vão dizer sobre ele,
Às vezes ele está pensando uma jogada tão genial que às vezes o simples pode ser mais fácil para ele em alguns momentos. Talvez então a questão da doação, da empatia, do altruísmo possa ser mais trabalhado com ele nesse sentido, né? Então, assim, é usar a vaidade dele de uma forma positiva. Então, assim, talento ele tem. Esquecer de jogar futebol, ele não esqueceu. O que precisa é saber realmente como ativar ele ali naquele momento, né? Então, o treinador tem que ter essa sensibilidade. Então, às vezes, o treinador perde a paciência e fala, cara, desisto dele, não quero mais. Eu vi uma entrevista do Fernando Diniz falando um pouco sobre isso, né? Que você não pode desistir do atleta, né? Você tem que insistir nele ali e ele também tem que querer, né? Isso é muito interessante, né? O Fernando Diniz, eu acho que para você é um dos maiores técnicos existentes hoje no país, e já era promessa que não aconteceu com títulos, né? Porque assim, muita gente aqui no Brasil, a gente vive de títulos. Para o cara ser reconhecido, o cara precisa ganhar, né? Não fazer um bom trabalho. E eu já sabia que o bom trabalho do Fernando Diniz, né? A gente já esperava um bom trabalho dele, a maneira como ele lidava com isso, mas faltava o equilíbrio, né? Com a característica do futebol brasileiro, com as características dele, e hoje está se tornando aí um grande técnico e um grande coach também. Hoje, Sim. a maioria desses atletas, desses treinadores, eles têm passagem por cursos de coach. Eu já tenho percebido alguns técnicos não migrando, mas passando pelo coach para pegar esse conhecimento, essa base também. Claro que é difícil fazer um trabalho propriamente dito, né? Tem que ter uma pessoa específica, é muita gente, né? Mas o conhecimento que ele tem, ele consegue perceber em algum momento esses técnicos. Você já conhece algum técnico assim que passou por esse treinamento de coach e você viu alguma mudança nele, alguma coisa assim? Ou não técnico só de futebol, técnico de qualquer outro esporte assim, que você tenha visualizado? Tenho visto muitos, né? Então, dentro da Academia Mente Campeão hoje, quem mais nos procura hoje são os treinadores também, que eles já têm essa noção da importância do treinamento mental, do coaching, para os resultados que eles buscam dentro das academias, dos clubes. Mas se você pega para ver, a gente teve o caso de um treinador que fez treinamento presencial com a gente, que o número de alunos dele cresceu em 30% depois que ele fez a formação, que ele começou a aplicar tanto também com os atletas dentro da academia dele, porque assim, ele teve o resultado com um atleta que fez o coaching diretamente conosco, e ele falou, cara, eu quero aprender isso daí, porque foi um negócio assim surreal que aconteceu com ele. E aí, quando a gente teve a formação, ele veio fazer com a gente, e foi assim uma coisa muito grande, porque assim, já tinha os objetivos, as metas muito bem definidas, mas ele lapidou ainda mais isso, e aí usando todas essas técnicas, usando o ensaio mental, por exemplo, com os alunos dentro da sua academia, ele foi conhecendo ainda mais o perfil de cada um, né? E sabendo extrair o melhor de cada um. Então, eu falo que quando a gente fala das ferramentas, das técnicas, é como se você tivesse o chaveiro que, quando ele precisa abrir uma porta diferente, ele tem a chave específica para fazer aquilo, né? Então, ele tem um método de como ele precisa, do que ele precisa para ser um excelente chaveiro, só que ele não usa todas as vezes as ferramentas de uma única vez. Só que ali, precisamente, ele vai montando essa metodologia e ele fala, opa, peraí, agora é hora de usar essa chave. Então, é o que a gente acaba fazendo também dentro do coaching esportivo. E quem não conhece o trabalho da Academia Mente Campeão, eu sou fruto da Academia Mente Campeão, né? Não sei se eu já sou... Não, na verdade, sim, vou me considerar assim. Vou fazer aquele papel de piedade, não, porque assim, a gente tem uma tendência, né? Ah, não, não. Não, eu realmente sou fruto... a Academia Mente de Campeão como árvore conhece pelos frutos. Então, eu sou fruto da Academia Mente de Campeão, já estando aqui, fazendo um bom trabalho com o Douglas, com os meus atletas. Então, assim, realmente eu mudei minha mente em relação aos treinamentos com meus alunos, os meus atletas, através da Academia Mente de Campeão. E sou fruto mesmo, hein? Sou fruto,
fruto em crescimento, fruto em amadurecimento, fruto em desenvolvimento e fruto até para gerar semeaduras em outros lugares. Então, assim, eu me considero esse fruto e recebo e coloco isso dentro de mim, Douglas. Não, total, cara, total. Maravilha. Eu fico feliz de saber disso também. E assim, quando você me pergunta de um treinador que tenha feito isso, você é um dos, né? Então, quando a gente fala viver do esporte, não é só o atleta também, né? Mas criar esse DNA campeão também, como a gente fala também. Isso parte, por exemplo, é igual eu falo, os treinadores têm um grande papel no desenvolvimento dos atletas. Então, o viver do esporte funciona muito bem para os treinadores aí, para as pessoas que têm os seus alunos, que têm os seus atletas, né? Porque muitas vezes o cara tem ali, às vezes ele não confia nele mesmo. Então, isso que a gente fala do treinamento mental funciona muito bem para os treinadores, né? Para que realmente você trabalhe isso para a sua vida, mas também com as pessoas que você convive ali no seu dia a dia. Assim, a gente aqui, o bate-papo campeão aqui, gente, para quem está ouvindo a gente, bate-papo campeão não tem nada, como nós falamos semana passada, não tem nada. Foi no início, no primeiro, o grande Douglas, organizador, né? Ele aí me passou algumas perguntas, né, para mim. Mas eu, como eu sou também um fruto de um lobo, né, de uma águia, né? Eu não segui a sequência das perguntas. A gente foi conversando em um bate-papo campeão. E a partir de muito tempo para cá, desde a segunda para cá, não existe mais nada que vá dizer como é que é o bate-papo campeão, como é que vai ser. Não tem perguntas. Então a gente vai conversando, vai batendo um papo e a gente vai descobrindo. E vai, às vezes, com as perguntas de vocês também seriam mais interessantes. Vocês fazem perguntas aí para a gente. Se não fizer agora, faz depois, que é o Douglas responde. Pode ser no FS Clube pode ser lá na Douglas Siqueira ou lá na Academia Mente Campeão. Então, fazem perguntas, gente. Vamos crescer, evoluir, né? Um ajudando o outro e juntos somos mais fortes, né? Exatamente. Mas, ô Fábio, vamos para a prática? Vamos lá. Eu ia falar agora isso. Cara, primeiro, o que eu quero saber de você? Me fala aí uma questão aí que você gostaria de que é uma coisa que te incomode, por exemplo. Me fala uma situação, um sentimento que você que é indesejado para você. Você fala, cara, isso daí às vezes martela para mim. A gente tem vários, né? Como todo mundo, né? Mas como nós estamos em esporte, né? Então vamos trazer para o esporte alguns dos meus questionamentos, né? Como eu fui atleta de futebol durante muitos anos, né? Eu treinei desde os 7 até tantos anos, 18, 19 anos, de maneira intensa, cansativa, todo dia, ônibus cheio, 2 ônibus, 3 ônibus cheio, lotado, aula. E isso vai cansando um pouquinho, isso vai desgastando a imagem, que deve ter sido a imagem do esporte para a minha vida, né? E hoje, assim, eu tenho menos vontade de jogar bola. Por conta desse processo, deve ser, e por conta também do meu joelho. E, consequentemente, acho que vem na tiracola nisso aí, eu tenho menos vontade também de fazer exercícios físicos, né? Que é fazer uma caminhada, fazer uns exercícios, nem que seja uma musculação, que for. Então, eu vejo melhor para você trabalhar em mim hoje essa vontade de fazer exercícios físicos no dia a dia, a caminhada, pela busca da qualidade de vida, não resultado propriamente dito, emagrecimento, ficar saradão, ficar bonito, que isso eu já sou, né? Mas, assim, poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Poder organizar fisiologicamente meu corpo, né? Ficar bem comigo mesmo. Então, acho que eu vejo aí nos exercícios físicos, Douglas. Não, bacana, legal. E qual que é o sentimento que vem quando você pensa nisso, Fábio? Com esse sentimento que vem quando eu penso em fazer os exercícios físicos? Exatamente. O sentimento que vem é que eu preciso fazer outras trilhões de coisas que parecem ser mais importantes do que o exercício físico. Entendi. Maravilha. Fábio, o que eu vou pedir para você? Imagina que tudo isso que você me falou
Ele é um filme para você nesse momento, entendeu? Então, assim, dentro desse filme que você está me dizendo, você já encontrou qual que é o gatilho também. Então, pô, pensou em fazer exercício físico, você lembra que você tem um bocado de coisas para você fazer, certo? Então, beleza. A gente já tem o primeiro filme aí que você foi nos dizendo. Agora eu quero que você traga para nós aqui um segundo filme. Qual que é o estado desejado que você pensa para a sua vida, que você pensa para o esporte na sua vida, por exemplo? Como que você vê isso? Como que você sente? Como que você pensa? Como que você pensa o Fábio, ao contrário de tudo isso que você nos disse? O Fábio gostando ou de acordar cedo para fazer exercício ou fazendo mais tarde, que não tem problema também em acordar cedo, né? Mas quando a gente fala em acordar cedo para fazer o exercício, acaba a produção, assim, pelo menos para mim, né? Você consegue produzir mais tranquilamente durante o dia, porque você já fez algo naquele momento inicial. Então, assim, eu me vejo mais próximo hoje em dia do exercício pela manhã e não pela noite, né? E queria, né, estar pelo menos assim, uns 5 dias por semana fazendo esses exercícios para poder manter a minha qualidade de vida, né, para diminuição do estresse, da ansiedade, isso tudo, e que vai me levar também mais para frente até poder voltar a jogar o futebolzinho também do final de semana, vai me preparar para ele também. Então é assim que eu quero me ver. Eu quero me ver preparado para aquele futebol do final de semana. E quando você me fala de tudo isso, o que que você sente? Qual que é o sentimento que vem? O sentimento que me vem é um sentimento de dever cumprido. Um sentimento de dever cumprido. Assim, comigo mesmo, né? Não dever cumprido com alguém, mas comigo. Eu fiz os exercícios, eu estou preparado para jogar o futebol, para dar uma caneta no Douglas, eu estou preparado para isso tudo, que isso é importante também, né, no futebol. Ah, legal. E, Fábio, então, o que que eu vou pedir para você agora? Vou pedir para você fechar os seus olhos. E aí agora você me descreveu um outro filme agora. Você tem dois filmes. Então imagina que a gente está aqui batendo esse papo também. E o filme que está ampliado é o filme do Fábio, que tem um bocado de coisas para fazer, quer fazer atividade física, mas sempre quando pensa na atividade física, ele não quer fazer, ou às vezes bate aquela preguiça, talvez, né? Ou lembra que tem muitas atividades para fazer. Só que no canto dessa tela tem um filme pequenininho, ele está pequeno nesse momento. E qual que é esse filme? É o que o Fábio me descreveu, ele jogando futebol, conseguindo ele jogar o futebol no final de semana, 5 vezes talvez por semana, correndo ali, fazendo as suas atividades pela manhã ou pela tarde. E aí, conforme você, na sua mente agora, você vai brincando com esses dois filmes. E aí, o que que você vai fazendo? Aquele filme maior que você acabou descrevendo para nós, que é o Fábio da atualidade, você vai vendo que ele vai diminuindo e você vai ampliando o filme que você deseja para sua vida. E aí, nesse filme, você vê, ouve e sente. Você acordando pela manhã, ou talvez no período da tarde, fazendo as suas atividades, independentemente das outras coisas que você tem, mas você vai separando aquele período do seu dia. Esse filme, ele é rico de cores, de cenas, de possibilidades. Então, talvez ali nesse momento, você esteja caminhando ou correndo na rua, indo jogar o seu futebol, veja, ouça e sinta as pessoas, o ambiente. Nesse momento, você vai diminuindo esse filme novamente e voltando àquele outro filme. Só que esse outro filme, nesse momento, parece que ele está numa tela menor. Poucos recursos, está em preto e branco. Sabe aquela tela chiada de antigamente? Você até vê aqueles lampejos do Fábio que não quer fazer atividade física, mas é muito pouco.
você quase não consegue mais enxergar. E aí, novamente, amplie o outro filme. Veja os recursos que ele possui, veja toda a qualidade, as possibilidades. Veja, ouça e sinta. Imagine essa imagem num tamanho mais ampliado, com recursos, movimentos. Quando você amplia o outro filme, o filme mais velho, ele está parado. É como se fosse uma imagem estática, preto e branco, todo borrado. Ela vai ficando menor, vai ficando mais longe, desfocada. Mas, ao mesmo tempo, aquela imagem, aquele filme que você deseja para a sua vida, ele vai ampliando com recursos e com possibilidades. 1, 2, 3. Pode abrir os olhos, Fábio. Como você se sente nesse momento, Fábio? Sinto bem? Ótimo, sinto ótimo. Sinto como se não tivesse tido pandemia. Que maravilha. E você se viu fazendo todas essas situações, Fábio? Algumas ficou meio chuviscado, né? Mas eu me vi sim, me vi tendo prazer em estar jogando futebol, me vi levando até equipamentos para fazer os exercícios físicos, né? Caramba, que coisa boa. Ah, que massa. E eu nem falei dos equipamentos, hein? Só falei Mas eu para me vi levando você. os equipamentos que eu tenho em casa para fazer. Pô, legal. E o que é legal dessa técnica? A cada sessão, vamos dizer assim, que você faz, ou seja, né? Eu falo que são rodadas. E ela você pode repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Cada uma você vai limpando completamente a sua mente. E aí pensando alguma coisa ou alguma cor favorita com a qual você se identifique. E aí você vai respirando cada vez mais enquanto você vai fazendo isso. E aí você pode repetir isso novamente. Então, assim, para você, pode continuar fazendo, você pode fazer isso com seus atletas também. E, ao mesmo tempo, quem assistiu pode estar experimentando ou se fez junto conosco aí também. É uma ótima possibilidade para você reprogramar e, ao mesmo tempo, já visualizar aquilo que realmente você deseja. Né? Show de bola. E esse aí tá dentro também do treinamento mental, a reprogramação mental. Ele é um treinamento mental? Um treino mental? Exatamente. Então, ela é uma forma de você, por exemplo, porque você pode chegar para mim e falar, Douglas, eu tenho o objetivo X, eu tenho o propósito X. Então, você falou para mim, você falou, Douglas, eu quero talvez voltar a jogar futebol, pelado do final de semana, mas para isso eu preciso me condicionar mais, tal. Então, assim, quando você já faz isso, você já se vê fazendo. Então, isso aumenta as suas possibilidades de recursos e ouso dizer que você não viu impeditivos na hora de fazer quando você ampliava essa imagem positiva para você, viu? Você viu aqueles Não, trocentos, aqueles milhões de coisas que você vê na sua mente? Então, nada, você não veio nada. tira. Então, assim, você viu que não teve impeditivo. Então, muitas vezes o impeditivo, quem cria é a sua própria mente te dando um gatilho de fuga, por exemplo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar, Fábio, não vai fazer exercício físico, não, porque você tem 1 milhão de coisas para fazer e às vezes você nem tem. Quando você faz o treino mental, quando você faz essa reprogramação, você viu que não teve esses impeditivos. Então, aí eu te pergunto, o que está te impedindo, então, de realmente ir lá e fazer o exercício que você tanto quer começar a fazer, por exemplo? É botar em prática, né? A verdade, né? Eu acho que todos nós aqui, sim, temos esse problema, assim, não vou botar em prática, né? Mas achar que tem um impedimento, porque, assim, se o impedimento, se você trabalha às 6 horas da manhã, tem academia que abre às 6 horas da manhã, né? Você pode treinar na academia às 6 horas da manhã, mas eu só consigo treinar às 10 horas da noite, tem academia e tem 10 horas da noite. Então, assim, as pessoas vão criando, os nossos alunos, nossos atletas, vão começando a criar impedimentos, né? Que são fáceis
para cada um de não fazer, de não executar. Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com meus atletas é o caderno, né? Eu quero que eles escrevam no caderno tudo como foi o treinamento, todos os dias. E isso é muito difícil, você fazer isso, até porque o homem, né, que eu vejo, que estava pensando sobre isso, o homem não vem com aquela história de criança, desde novinho, de diário. A mulher vem com aquela crença do diário, né? Tem que ter o seu diarinho para escrever todo dia. Então, para a mulher, eu vejo que é muito mais fácil para a mulher escrever, não sei fisiologicamente ou não, mas eu estou pensando nisso em termos de crença, do que o homem. O homem não vem com esse negócio, tem um diário, o homem não tem que ter diário. O homem, então, assim, eu acho que isso é uma crença que eu tenho percebido, né, para homens, né, que eu tenho tentado trabalhar nos meus alunos e atletas e também em mim, né, para poder escrever tudo que aconteceu naquele dia com o atleta, como é que foi o treinamento, o que eu falei que deu resultado. Então, eu vejo isso também dessa maneira. Exatamente, é muito nesse sentido, né? Então, assim, não precisa necessariamente, às vezes, até ser um diário. Pode ser um diário, se a pessoa gosta de escrever, pode ser o próprio celular. Então, hoje a gente tem algumas facilidades, né? Então, verdade. Nesse sentido, a gente vai quebrando esses sabotadores, por exemplo, e aí você vai vendo que os impeditivos eles estão mais na cabeça do que propriamente dito na hora de você colocar a ação em prática, por exemplo. Então, você fala para mim, eu quero começar a fazer atividade física. Então, como você já visualizou isso, você pode trabalhar isso ainda mais, ampliar esse filme positivo para você e cada vez mais apagar aquele filme que tem poucos recursos agora. Então, os impeditivos, basicamente, eles não existem. E como você me chamou para trabalhar contigo na Academia Mente de Campeão, porque assim, nós somos totalmente diferentes, né? Os nossos colegas estão vendo aqui que a minha fala é um pouquinho mais agitada, que o Douglas é mais calmo. Então, eu vou começar a me ativar aqui para poder começar a fazer os exercícios aqui, porque tem que ativar aqui, ó. Tem que ativar. E já vou agradecendo aí a todo mundo que participou com a gente aí, que estava aí nos ouvindo, aprendendo muito, que o Bate-Papo Campeão é um aprendizado, né? Se eu não fosse fruto da Academia Mente Campeão de maneira direta, se eu visse conteúdos desse, eu ia parar, peraí, eu já parava para ver esse conteúdo aí, que eu quero melhorar minha performance como treinador, como atleta, né? Então, eu já agradeço a todos, agradeço ao Douglas aqui, agradeço a Academia Mente Campeão, né, pela oportunidade. Aí, botaram, legal, tudo isso, tive treinador que precisava ouvir isso, ó. O rapaz falou isso, Enzo Larosa 10. Beleza? Que massa. A Débora C. Santos aí bateu palmas, palma para vocês também ter ficado conosco aí até o final. E o novo recomeço, que é semana que vem no Bate-Papo Campeão. E acompanha o Douglas Siqueira aí, que ele está sempre com conteúdos maravilhosos no Instagram dele. E também o FS Clube, que anda crescendo e aprendendo mais ainda com o Douglas Siqueira. E vamos gerar cada vez mais frutos, né? E, Fábio, antes da gente ir embora, então, eu quero deixar um desafio para você, cara. Esse desafio, eu quase desisti de participar da Bate-Papo Campeão com ele por causa do desafio final. Ele sempre vem com um desafio final, né? E eu estou começando a botar isso nos meus dados também. Eu tenho desafio final, parceiro. Vai lá, manda ver. Já que você fez aí essa visualização, já que a gente trabalhou a técnica Swish aí, e a galera aí viu, a galera gostou, e aí o desafio que eu deixo para você é assim, quando que você vai começar a fazer isso que você tanto quer fazer, cara? Quando que você vai voltar para essas atividades aí? Não, eu já voltei, qual é o melhor horário para você? O melhor horário para mim, eu vou decidir se vai ser 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque eu prefiro de manhã, eu prefiro botar o despertador para tocar e partir, do que deixar para de noite. De noite, muita coisa acontece, eu tô cheio de filho pequeno, filho do meio, filho grande, então, assim, acaba sendo muito cheio. Então, é melhor de manhã, quando todo mundo tá dormindo, porque eu saio e ninguém vê, né? E já conversando, vou começar a fazer aqui agora, já um polichinelo, já, ó, para poder já começar a ativar tudo isso. Não, sensacional. Mas, Fábio, então fica aí o desafio para você, depois você conta aí para nós aí também como que foi isso, beleza? Claro. Você sabe que você pode contar sempre comigo aí, agradecer aí imensamente aí
a sua participação aí, de estar junto com a gente. E agradecer a todos também que participaram aí, né, Fábio? E é isso aí. E aí, na terça-feira, tem mais um grande bate-papo campeão aí, né? O pessoal tá aqui empolgado, ó. Vamos comer, ó. Vocês também aqui, embora começar sem vontade mesmo, ficou rindo aí, ó. Eu desafio vocês aí, ó, a também, ó, posta uma foto, então, lá no Instagram de vocês aí, ó. Posta uma foto dizendo assim, o que que você começou a fazer hoje com essa conversa nossa e marcar a gente. Marca o FS Clube 1, marca o Douglas Siqueira, marca aí, ó. Comecei a fazer isso hoje. Então, marca a gente. Experimenta fazer essa técnica aí, né? Comecei a partir da técnica, me deu vontade de fazer Treinamento alguma mental. coisa. Então, fala essa experiência pra gente aí, tá? Obrigadão a todos. Obrigadão, Douglas. Show. Fábio, muito obrigado. Deus abençoe aí. E até a próxima, meu amigo. Um abraço para Valeu, todos amigo. aí. Partiu do Instagram.